Hoje é para você do Instagram, hoje é para você do YouTube, hoje é para você do Facebook. Hoje eu vou fazer uma entrevista e essa entrevista é especial porque eu convidei um maratonista para participar. Então, o Tadeu é um vencedor. E o que eu posso adiantar para você é que ele é um vencedor, só isso. Porque ele vai contar o resto aqui nessa live, tá? Então se prepara porque ele vai contar a história dele. E eu acredito assim que um dos maiores benefícios de ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo é você se tornar um vencedor, tá? E eu vou conversar com o vencedor aqui. Ele é um realizador, então se prepara que essa live vai ser extraordinária, tá? Então só vou aguardar a entrada do Tadeu aqui para a gente começar a nossa entrevista. Ô, Tudo bem, Marco? Tadeu! Você tá Tudo bom? bom com você? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo, curtindo a vida. Uau! Diga. Ô, Tadeu, conta para as pessoas quem você é. Quem sou eu, né? Eu sou uma pessoa que está vivendo bem com a vida. Eu estou completando mês que vem 68 anos Uau. e alguns detalhes são importantes. Vamos resumir bastante, né? Eu sou paranaense, nasci em Paranaguá, Uhum. tenho três filhos e trabalhei no Banco Central e no Banco do Brasil durante, ao todo, 28 anos. Aí me aposentei e vim para Santa Catarina. Nessa atividade do Banco Central do Banco do Brasil, morei em Curitiba e Brasília. E aqui, desde 2000, estamos em Santa Catarina, né? E dei aula aqui na universidade, na Univale, até 2009, mais ou menos. E me formei depois, em 2007, em psicologia. Hoje atuo como terapeuta de famílias, terapeuta de casais. Tenho um consultório no centro e durante a semana eu atendo os pacientes. E além de outras coisas que a gente vai comentar no decorrer da nossa conversinha. Uau, sensacional, Tadeu. E conta para as pessoas como é que você me conheceu. Pois é, Marco. Eu acho que a minha família, a tua família, vieram na mesma época. Nós estamos aqui em Jurerê Internacional em agosto de 2000 que nós compramos a casa e viemos morar praticamente em dezembro. Teus pais também, acho que estavam em construção da casa, construíram a casa nessa época. Eu lembro que em 2002 você chegou aqui em casa e veio conversar com a Cleida, minha esposa, ela dava aula na Unisul, para fazer uma entrevista para um trabalho da tua faculdade lá. E eu acho que durante esse tempo que nós nos conhecemos e encontramos muito na praia, jogamos muito futebol junto, quando, É verdade. quando eu tinha o futebol daqui, lembra? É verdade. E nós tivemos aí uma convivência durante todos esses 20 anos aí com vocês, muito boa. E a família de vocês é uma família que eu adoro e gosto muito de todos eles. Uau! É isso. E quantas maratonas você já correu, Tadeu? Eu corri duas maratonas, mas elas foram selecionadas a dedo, né? Porque uma é de Nova York, olha aqui, ó, Nova York, e a outra de Chicago. Então, foram duas maratonas no exterior, duas que são consideradas das majors, das maiores em termos de quantidade de corredores, e uma foi em 2018 e outra foi em 2019. Agora, E até lá tem com uma longa quantos, história. Diga, pois diga, é, diga. com quantos anos, Tadeu, você tomou a decisão de correr a primeira maratona? Eu acho que antes de correr a primeira maratona, tomar essa decisão, eu acho que teria que a gente pensar sobre com quantos anos eu tive assim
essa ideia de usar a corrida como uma coisa, uma atividade física bem mais frequente, né? Eu comecei a gostar de correr em 2015. Eu estava com 63 anos. E Uau. a minha primeira corrida, 63 anos. Então foi o quê? Foi 5 anos atrás, né? A minha primeira corrida foi em Curitiba, de 5 quilômetros. Então eu começo a dividir esses meus períodos em praticamente de 2 em 2 anos. 2015 e 2016 foram corridas iniciais, né? Só para você ter ideia, eu vou ter que colar aqui porque os dados são grandes. Mas eu fiz 3 corridas, entre 15 e 16, né? 3 corridas de 5 quilômetros, uma de 8, 5 corridas de 10 quilômetros, uma de 12, uma de 16. Então dá para ver que durante esses 2 anos você vai aos poucos, vai ganhando confiança, vai. Essas corridas são bem interessantes porque você ganha a medalha de participação, tem toda aquela festa e tal, e você se sente Sim. realmente com autoestima bem elevada, né? E eu diria que nesses anos de 15 e 16, 2 foram marcantes. Primeiro foi há exatamente, hoje está fazendo 4 anos, quando eu fiz a meia maratona de Gaspar, a minha primeira meia maratona. A meia maratona, para quem não sabe, é um trecho de 21 quilômetros. Eu fiz em 2 horas, um pouco mais de 2 horas e meia, e acho que foi a primeira grande corrida, assim, em termos de extensão, que exigiu muito da gente, né? E ainda, em 31 de dezembro de 2016, eu fiz aquilo que é um sonho de todo corredor, correr a São Silvestre. A São Silvestre Uau. não é questão de fazer uma corrida longa, porque a São Silvestre são 15 quilômetros, mas ela tem Sim. muito aclive, muita subida, principalmente os últimos 5 quilômetros você sobe a Brigadeiro, então ela é bem puxada, né? E a quantidade de pessoas, só para você ter ideia, o meu número de inscrição foi 31.621. Então, o negócio é uma festa, é uma festa. Então, nesses 2 primeiros anos, esses são os detalhes mais importantes. Aí é que eu comecei a pensar que eu poderia ir mais longe. Ah, Aí que entra a questão da maratona. uau. E como é que foi a decisão de correr a maratona, então, para você? Pois é, com toda essa experiência que eu tive durante esses 2 anos, eu percebi que eu precisava ter uma atitude mais profissional para tentar correr uma maratona. Porque o que acontece é o seguinte, a maratona é um exercício de muita persistência, de disciplina, e você precisa estar preparado. E a preparação. Eu até posso fazer uma analogia que às vezes eu acho interessante, que é a questão da fluência em inglês, de você falar em inglês. O que Olha acontece só. com a fluência em inglês? Eu acho que nós, brasileiros, temos uma ojeriza do verbo to be. A gente não passa do verbo to be. Porque, e se você olhar as escolas de inglês, o básico e intermediário, ele está cheio de gente. Mas aí a passagem do intermediário é como se fosse a decolagem de um avião. É onde você realmente vai sentir firmeza para poder ter a fluência e poder falar o inglês de uma forma natural, sem medo, né? E poucas pessoas, tem muitas pessoas que têm dificuldade de chegar a esses. Acho que a corrida é a mesma. Eu conheço muita gente que fica nos 5, nos 10, quando não se estouram em termos das articulações dos joelhos, que isso é uma outra coisa que a gente pode colocar. Então eu precisava de alguma coisa mais profissional. Em primeiro lugar, eu estava com 65 anos. Segundo lugar, desde os 50 eu tomo remédios preventivos para pressão, para diabetes, para colesterol. Então, não é questão de ser de risco, mas é uma questão que merece cuidados, vamos dizer assim. Então, eu precisava de ter, no mínimo, 3 profissionais que me acompanhassem. Primeiro, uma personal trainer.
que fizesse as planilhas, que fizesse os fortalecimentos de joelho, de articulações. E a minha personal, a Sandra Spiller, ela foi fantástica. Ela me acompanhou desde o início, ela sabe toda da minha estrutura física, então ela foi me orientando da maneira como eu deveria fazer até chegar para fazer a maratona sem surpresa. E foi sensacional, né? Isso aí. Porque faz 5 anos que eu corro e praticamente não tive nenhuma lesão grave. Por quê? Porque eu faço o fortalecimento, eu faço musculação. Eu não deixo isso como uma coisa negligenciada. Não é só treino de rua, não. Você tem que ir para a academia, porque o movimento repetitivo do joelho na maratona, na corrida, é uma coisa espantosa, espantosa. E o que você tem de pessoas que se quebram, que se lesionam, que depois não... Eu brinco até que eu tenho um amigo que virou cervejeiro por causa disso. Porque ele fazia maratona e tal, quebrou, ficou no hospital não sei quanto tempo, daí ele começou a ler livro de cerveja. Hoje ele é fabricante de cerveja artesanal, que, aliás, é uma delícia. Quando ele traz uma para mim experimentar, e cada vez ele está se aprimorando. Não sei se esse vai ser o meu caminho, não, mas espero que não. Tá, você falou de um profissional e tem mais 2. Você falou de 3 profissionais que acompanhavam você, né? Uma foi a personal trainer e os outros 2 quais foram? A primeira foi a Sandra, que é a personal trainer. O segundo foi o nutricionista. O nutricionista entrou praticamente nos 4 ou 5 meses antes da maratona com um plano alimentar. A primeira coisa que ele olha a tua barriga e diz assim, não, você não pode. Você vai ter que reduzir no mínimo tantos quilos lá. No meu caso aqui foi 5 quilos. Mano, como é que você faz isso? Tu vai entrar no plano. Né? E olha, acreditem, as pessoas que me conhecem sabem que durante 65 anos na minha vida eu não comia verduras nem frutas. Eu tinha uma ojeriza, isso, não comia, era carnívoro. E aí o cara disse assim, não pode, você tem que ter alguma coisa de regulagem, de manutenção e tal. E olha o que a maratona não fez. Eu hoje incorporei aos meus hábitos a questão da verdura. E é interessante, né? Depois de 65 anos, até meus filhos, a Cleida, o pessoal brinca comigo. Não é possível. A sua neta está assistindo aqui, mandou um oi para você. Oi, vovô, saudade. Que bom, olha só. A minha neta é uma graça. Lá em Alto Paraíso de Goiás. Aliás, todos são muito queridos, todos. Os seis. Então, eles são testemunhas. Nunca viram o vô comer um prato de verdura. E hoje o vô come isso. Aqui é tranquilo. Eu não vou dizer que é uma delícia, sabe? Que eu adoro. Não. Mas é importante, é importante. Então, você veja, o nutricionista entrou com isso. Eu tive que emagrecer praticamente uns 10, 12 quilos para correr a maratona. E outro profissional é o do coração, o cardiologista. Cardiologista. O do coração. Eu tenho um cardiologista, o Celso Carneiro, que está há 19 anos comigo aqui em Floripa. E ele é muito engraçado, ele fez todos os exames assim, né? Aí eu perguntei para ele, aí, Celso, nós estamos em condições de enfrentar uma maratona? Ele olhou para mim, eu acho que dá, com cautela dá, mas você tem que ter consciência de uma coisa. Não, o que é? Diga, tu já não é mais nenhuma Brastemp. O que não é nenhuma Brastemp? Não, tu não tá nos teus melhores dias, não. Vai devagar. O médico foi. Eu digo, Celso, só você. Mas aí que tá, eu acho que isso me deu a retaguarda que eu precisava para que, com dedicação, com perseverança, com força de vontade... Por exemplo, a Sandra me fez uma planilha, que era uma planilha bem detalhada. E essa planilha, só para você ter ideia, essa planilha tem 6 dias de atividade por semana, só sobra um dia. Então, 6 dias?
você tinha 6 dias de corrida. De atividade por semana. Quatro dias de treino na rua, 2 dias de academia com fortalecimento e só sobrava o domingo. E por Olha, isso que eu digo, quando você decide fazer uma maratona, a família é atingida. Eu sempre olha, digo que a Cleida aqui virou uma santa para me aguentar, porque não era fácil. Todo dia vai ter. É isso. Normalmente, o que é? Na segunda-feira você corre um pouquinho, na quarta-feira você faz o intervalado, que é uma corrida com piques e mais velocidade e pouca velocidade. Na quinta você faz mais um pouquinho, e na sexta a gente chama de longão. Aliás, no sábado, longão. longão, famoso longão. Famoso longão. Só para você ter ideia, por exemplo, o sábado passado eu fiz 13 quilômetros. Mas o longão, no planejamento de uma maratona, para o meu caso, foi até os 32 quilômetros. Eu fiz 2 longões com 32 quilômetros e levou 4 horas e meia, mais ou menos, cada um deles. Olha só. Então, você acordava às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã e ficava correndo até... Por exemplo, no nutricionista, ele teve que dar um suplemento alimentar para atleta a cada 9 quilômetros. Por quê? Se eu não tivesse esse suplemento, eu não ia ter energia para poder correr tudo isso aí. Então, se eu te digo todos os detalhes que envolvem, por exemplo, vestuário, alimentação, banheiro, é realmente uma parafernália. Isso para um cara amador, né? Porque eu sou só amador, não sou profissional. Então é uma coisa impressionante. Olha só. E me fala uma coisa, Tadeu. Você tinha alguma dúvida, alguma objeção antes de correr a maratona? Antes de tomar a decisão? Eu sempre fiquei preocupado com relação à minha idade. Tá. Saber se era possível, na minha idade, você ter uma atividade que pudesse enfrentar uns 40 quilômetros, 42 quilômetros, e correr 6 horas ininterruptamente, né? Aguentar todo esse tempo correndo. Isso realmente era uma grande dúvida que eu tinha. Então, eu tive que experimentar isso aos poucos, através dos treinamentos, através das planilhas. E eu vou dizer com toda tranquilidade, a maratona, o dia da maratona, é uma questão de você conciliar a parte física com a parte mental. A parte física são os treinamentos e a parte mental é você estar imbuído do objetivo e você achar que você já fez tudo que poderia ter feito para ir bem e vai tranquilo naquele dia. O dia da maratona é o dia de você colocar cereja no bolo. Você acorda cedo, você fica 6 horas, você fica 7 horas correndo e nós temos um trauma de maratona, que é quando chega aos 30, 35 quilômetros, você está cansado, você se lesionar, você sabe? Então você tem que ter uma disciplina mental muito grande para dizer, não, Tadeu, você está bem preparado, você vai conseguir. E eu vou até ficar emocionado, mas quando eu concluí a maratona de Nova York, a hora da conclusão, eu simplesmente chorei copiosamente. Olha Porque eu vi só. ali um ano de atividade sendo colocado naquele momento. E eu disse para mim mesmo, puxa vida, como é bonito chegar e eu ter essa medalhinha aqui, que realmente faz parte de um grande sonho. E realmente, eu me senti muito satisfeito mesmo. Eu tenho um filmezinho disso, mas é emocionante mesmo. Certamente, certamente, né? E a gente percebe que é um trabalho que dia a dia você foi fazendo. E aí você teve que ter muita persistência, e principalmente constância, né? Porque
não é para qualquer um, né? Eu sei que existe até uma porcentagem de pessoas no mundo que já concluíram uma maratona. E você já concluiu duas, né? E é uma parcela muito pequena da população que consegue alcançar esse feito. E Agora, conta para as pessoas. É, agora você está falando isso, estou lembrando. O meu objetivo era fazer Nova York. Tanto era o objetivo de fazer Nova York, que a minha preparação, a minha inscrição para Nova York foi feita quase com um ano antes. E olha tinha só. um, e eu tinha uma alternativa de entrar num processo seletivo. Eu disse que eu nem entrei no processo seletivo, já fiz inscrição direto, porque essa eu vou fazer. E não tinha ideia de que viria outras pela frente. Para mim era só fazer Nova York, já me dou por satisfeito, está bem. Olha que interessante. O, o problema foi o seguinte, graças a Deus, e aí a gente tem que colocar o homem lá em cima sempre cuidando da gente. É. Graças a Deus. Eu concluí aquela maratona de uma maneira tranquila. E, e aí, rapaz, a gente estava jantando com os amigos um dia depois. Aí, e aí, quando é que vai ser a próxima? Eu digo, não, não vai ser próximo. Vai ser, sim. Aí eu comecei a ficar pensando, sei lá, acho que a idade ainda aguenta mais uma, não sei o quê. Sabe por quê? Aí daí eu fiquei sabendo de uma coisa chamada Hall da Fama, ou Six Medal. O Hall da Fama é o Sim. seguinte, existem 6 maratonas no mundo que são as maiores em termos de participantes, e existe um comitê que reuniu essas como, se você concluir as 6, você vai ter as Six Medal. Sim. E eu fiquei pensando, mas eu não tenho idade para conseguir. Não, não, vamos devagarinho. Daí eu investi em Chicago 19 e concluí a 19 em Chicago. Investi em Berlim, agora 20. Essa semana ia ser a maratona de Berlim, foi cancelada por causa da pandemia. Eles pegaram minha inscrição, já jogaram para 21. Então eu devo fazer em 21 em Berlim. E depois de Berlim você tem Boston, você tem Londres e você tem Tóquio. Se você conseguir essas 6 no total, né? Aí você entra, você ganha uma medalha com as 6. Você vai ganhar a medalha de cada uma. Depois você ganha uma medalha grande com as 6. E aí você, no Hall da Fama, vai estar escrito o teu nome lá. É um sonho. Uau! O homem lá em cima deve estar prevendo para mim se é possível ou não. E se não for possível também, eu não vou ficar chateado, porque essas duas, aliás, os posters estão aí na parede, essas duas, elas são, elas já me deram e me dão muita alegria mesmo. Uau! Olha só, Tadeu, muito interessante você comentar sobre isso, porque grande parte dos meus seguidores e até dos meus mentorados, eles conseguem perceber a importância de você ter objetivos, né? E na medida em que você define metas, objetivos para a sua vida, na medida em que você vai alcançando essas metas, você vai aumentando as metas. E qual é a sua opinião sobre isso? É interessante. Como eu sempre falei, a minha preocupação sempre foi a idade. Na nossa idade, um ano a mais, ele pesa, né? Agora, eu estou me sentindo cada vez mais numa condição física relativamente boa. E é possível enfrentar a maratona, mas outras maratonas de novo. Mas vejam que são 6 horas de corrida, não é uma coisa tão simples assim. E eu acho que você ter os objetivos vão fazer com que você corra atrás deles. Literalmente, né? Corra atrás deles. E aí, e aí, não, e aí eu acho que isso te dá uma satisfação muito grande. Eu fico pensando, na vida a gente vai ter que ter sempre alguns objetivos, né? Seja fazer uma pós, seja estudar, seja viajar. E aí eu acho que você constrói a vida através
de cumprir esses sonhos que vocês têm, essas metas que você tem e você vai atrás. Acho que o dia que alguém disser que já não tem mais meta, que está cansado, é porque está dando adeus para a vida e acho que a vida não exige isso. Acho que o homem, quando colocou a gente aqui em cima, ele disse, não, vocês têm que aproveitar o período que vocês têm aí. A gente tem que fazer isso mesmo. Uau, uau. E conta para as pessoas como é que foi a jornada de você tomar a decisão de correr as maratonas até chegar lá no dia e correr. Como é que foi essa jornada? Olha, são todos passos, né? Por exemplo, em dezembro eu comprei a inscrição e a passagem. Então, naturalmente, a partir daí, é você cumprir o planejamento em termos das planilhas, né? Aí você vai escolhendo as mini maratonas que você pode fazer como se fosse um aquecimento, uma programação, e praticamente pautar tua vida para isso. A minha jornada foi uma jornada assim de colocar tudo dentro desse planejamento e chegar à conclusão de que, sei lá, a minha corrida foi 4 de novembro, né? Segundo a minha planilha, no dia 4 de outubro, eu queria estar com os longões prontos, feitos, e sem nenhum problema de lesão, alguma coisa assim. Então, eu tomei muito cuidado com isso. Então, acho que houve uma preocupação muito grande em cumprir todos os passos, um por um. Para poder. Você veja só, aí está embutido, por exemplo, a questão de passagem, a questão de acomodação, né? Então, você vai viajando na viagem, né? Você já vai. Aí depois você pensa, o que eu vou fazer depois da maratona? Porque você vai para o exterior, você tem que aproveitar a passagem. Então, é bom você chegar, como eu cheguei quarta-feira, correr no domingo, pronto. Aí sim, aí depois você fica mais uma semana, 2 semanas. Né? Eu tenho uma filha morando nos Estados Unidos, então já aproveitei para ver os netos, ver a filha, ver o genro, ver todo mundo lá. Então foi ótimo. Foi. Sensacional. E me fala, ó, bom, depois a gente vai pegar as perguntas aqui que as pessoas fizeram, mas que dica que você daria para as pessoas que estão na dúvida se vale a pena ou não vale correr uma maratona? É interessante, né? Você vai perguntar para alguém que já fez, essa pessoa vai dizer, oh, claro que vale a pena. Mas eu acho que a gente tem que ver o aprendizado que uma maratona dá em termos desse plano físico e desse plano mental. Acho que o atingimento de objetivos, a persistência, a disciplina, a força de vontade, né? A resiliência, a motivação, tudo que envolve faz com que você cresça e amadureça como pessoa, até nos relacionamentos. Eu sou da área humana, né? Sou terapeuta de famílias e de casais. Então, eu dou uma ênfase muito grande nos relacionamentos e na saúde mental. Isso é uma coisa importante. Eu acho que a maratona, ela te dá um quê a mais de satisfação para saber que você é capaz e que atinge os objetivos a que você se propõe. Então, eu acho que esse é o grande aprendizado de amadurecimento, de desenvolvimento que uma maratona dá para a gente. Uau! E você poderia contribuir um pouco mais nessa questão mental, porque até veio uma pergunta aqui no pessoal do YouTube. Como é que você. Deixa eu ler aqui. Como é que você superou a voz que te dizia para desistir? Ah, você chegou a escutar uma voz que te falava para desistir? Não, eu tinha uma preocupação. Não acho que não era uma voz, era sempre uma preocupação com relação ao limite de idade. Que eu acho que eu não teria idade para fazer a maratona, essa é a verdade. Eu achava que era um esforço muito grande, que ia
muita gente disse, não, você vai se estourar, fisicamente você não tem condições. E principalmente porque eu sempre fui um pouco gordinho e tal, essa história. Tem um pessoal que, quando me via correr aqui em Jurerê, dizia, aquela bolinha lá correndo, não tem condições de fazer maratona, não. O pessoal brincava assim, né? Mas o que eu fiz, na realidade? Eu acho que eu fui no passo a passo. Eu acho que eu fui lá nos 10, nos 16, nos 21. Então, a partir do momento que eu vi que a barra era muito mais pesada no 21, a diferença de... Eu fiz 8 meias maratonas até agora. A diferença do meu posicionamento na primeira maratona, da meia maratona e na última, é uma coisa totalmente diferente. Alimentação, preparação. Por exemplo, o nutricionista, ele tem sérias limitações com relação à alimentação e ingestão de bebida alcoólica para quem tem essa atividade física muito puxada. Eu tenho uma recomendação dele, e tenho que obedecer, que nós temos 0 álcool durante os Olha, 30 dias anteriores à maratona. Então é 0 álcool, não é você não pode tomar absolutamente nada. E antes disso, que você vai fazer os longões, ele disse que a gente tem que reduzir bastante a ingestão. Então, normalmente ele dizia, olha, tu vai pegar o domingo, que é o último dia que você não faz nada, aí você pode tomar alguma coisinha tal, mas durante a semana nada. Então, eu acho que isso entra numa disciplina moral, uma disciplina mesmo, porque muitas pessoas gostam e tomam, né? Eu adoro vinho, por exemplo. uau! Então você abdicou de alguns hábitos que você já tinha, justamente para poder alcançar aquela meta que você tinha definido. Eu acho que o exemplo maior é um pouco desse do álcool, mas o exemplo maior é a questão de comer legumes e frutas, que eu não tinha esse hábito. Eu era carnívoro. Eu ainda continuo, né? Sendo carnívoro mesmo e tal. Mas não foi fácil. E me fala, Mas, e como é que está hoje em relação a isso, né? Hoje que você já correu 2 maratonas e hoje que você já seguiu 2 vezes essa planilha, né? E esse acompanhamento de profissionais que proporcionaram essa condição para você, como é que está hoje em relação àqueles velhos hábitos que você deixou de fazer e os novos hábitos que você implementou? isso é uma boa pergunta, porque com esse tempo da pandemia, desde março, né, nós não temos mais corridas. Então, praticamente, a gente não participa de nada. Eu tenho uma preocupação muito grande de não me exceder muito nos treinamentos por causa dos desgastes que tem o joelho e as articulações na corrida, propriamente dita. Então, eu coloquei Sim. desde o início, conversando com a Sandra, que a gente tinha que ter um mínimo de condicionamento físico. E durante esse ano todo, você veja, mesmo sem ter corrida, eu estou com o hábito de correr uns 20 a 25 quilômetros por semana, praticamente em 3 dias, né? E você veja só, esse ano que nós estamos em setembro, não teve um sábado que eu não levantei 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e fui lá fazer os meus 10, 12, 13 quilômetros. Então, Uau. eu tô tentando manter uma disciplina como se eu fosse correr. Mas eu não posso ter essa disciplina muito acentuada, porque eu vou me prejudicar. Então, o que vai Entendo. acontecer? Eu vou obedecer as planilhas, mas lá, 4 meses antes da maratona, mais 7 meses antes da maratona, pega uma planilha de meia maratona e tal, para ir se preparando. Porque senão eu posso sofrer alguma lesão e aí o sonho vai para o espaço. Uau, então você sempre trabalha nesse limite entre continuar fazendo para manter a forma e manter a constância, mas não exceder o limite para não se lesionar. Então, é uma linha É. muito tênue, né? E também tem o seguinte, eu tenho uma briga com o peso, né? Porque o meu peso,
O meu peso, ele tem, aliás, acho que de todo mundo tem uma facilidade para aumentar, esse danado. Dizem que para você não aumentar, você tem que fechar a boca, mas tem muita coisa gostosa, né? Que você gosta de comer e tal. Bom, o que acontece é o seguinte, esse peso eu administro muito bem próximo das corridas. O meu filho uma vez falou para mim, mas pai, não é bom você ficar no efeito sanfona. Eu até concordo com ele, realmente. Mas eu tenho me segurado muito para não ultrapassar um determinado número, por exemplo. Eu, por exemplo, se eu tivesse que fazer hoje uma maratona, eu teria que reduzir 7 quilos, mais ou menos. Mas aí, em 4 meses, em 6 meses, dá para você fazer um planejamento legal e conseguir isso. Com sacrifício. Uau, uau, sensacional. Agora, conta para as pessoas qual será a sua próxima maratona e a partir de quanto tempo você vai efetivamente se preparar para ela, né? É claro, você não sempre está treinando, né? Mas assim, o treino específico para isso. Essas médias que eu falei, que são 3 no primeiro semestre, 3 no segundo semestre. A minha ideia é fazer Berlim, já estou inscrito, para setembro de 21. Tá. No primeiro semestre, eu acredito que, por causa da demanda represada, dificilmente você consegue inscrição a essa altura do campeonato. E para mim também fazer duas, vão ser difíceis fazer duas num ano, né? Então, o meu planejamento hoje é fazer Berlim em setembro de 21, e aí eu teria que entrar em 22 na do primeiro semestre. Possivelmente fazer a última, que seria Londres em abril, maio, mais ou menos. Então, para fazer a de Berlim, eu vou praticamente entrar com uma planilha em maio. De maio até junho, e depois pego uma planilha mais pesada de junho a setembro. Então, o planejamento é esse. Uau! E para a gente fechar, então, Tadeu, eu quero que você diga, tanto para as pessoas que acham que é cedo demais ou que é tarde demais para qualquer coisa, porque o exemplo da maratona serve para a vida também, né? O que você diria para essas pessoas que pensam, é cedo demais, eu estou novo demais para fazer isso, ou é tarde demais, eu já passei da idade para fazer aquilo. Que dica que você dá para essas pessoas? Eu diria o seguinte, que nós, como ser humano, nós não nascemos para ficar parados. Nós temos que, Uau! nós temos que nos movimentarmos. E nos movimentar no aspecto físico e no aspecto mental. Movimentar no aspecto físico quer dizer o seguinte, fazer uma atividade que você gosta de fazer. Pode ser uma caminhada a cada 3 dias, que leve no mínimo 30 minutos, 40 minutos, mas que você, ao final da caminhada, se sinta bem. Uma das coisas que eu adoro é quando termina o longão, né, o sacrifício que você fez, é você estar com a consciência tranquila de que aquilo fez bem para você mentalmente e para o teu corpo também. E com relação à parte mental, também a gente tem que descobrir algumas coisas, algumas potencialidades que cada um tem e investir nessa potencialidade. Pode ser uma atividade manual, pode ser uma atividade intelectual, né? Pode ser uma outra área de conhecimento que você possa investir, mas o importante é você ser feliz, é você aproveitar essa vida, é você viver essa vida de uma forma que ela traga muitas alegrias para você. E eu fico sempre pensando que eu gostaria de ser realmente exemplo para os meus filhos, para os meus netos, para as pessoas que me cercam, para dizer que, puxa, aquele velhinho lá do vovô, aquele ranzinza lá, parecia que tinha razão, ele fez algumas coisas que não é fácil fazer. E eu gosto desses desafios assim. Uau, sensacional. Olha, eu te admiro muito, Tadeu, te agradeço muito pela participação. Te dizer que você, a Cleida, né, a família mora no meu coração. Vocês estiveram Obrigado, presentes Marcos. nas minhas formaturas. Então,
só posso dizer que vocês são especiais e, olha, o seu exemplo, eu tenho certeza que vai servir de exemplo para muitas pessoas, essa live vai ficar gravada e tenho certeza que as pessoas vão se inspirar com a sua história, tá bom? Muito obrigado pela participação e Eu que agradeço. quer dar uma mensagem final? Não, eu que agradeço e quero deixar um abraço para todo mundo que está escutando aí, né? E que estou sempre à disposição, fique à vontade. Vocês sabem que vocês moram no coração da gente e a gente está sempre por aí, tá bom? E quem sabe vamos dar uma corridinha qualquer hora junto, né? Vamos sim. Fazendo um desafio. Eu só chego no 10. O meu máximo é 10 por enquanto, tá? Mas... Não se preocupa, não. Tá bom, então. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Uau! Então escutamos aqui a história do Tadeu, que tomou uma decisão de correr maratona depois dos 60, tá? E já correu 2 maratonas e quer completar 6 até o final da vida. Então, é um exemplo para todos, né? Para você saber que nunca é tarde para você superar limites, tá bom? Hoje é para você e a gente se vê hoje às 19 horas eu vou fazer uma live sobre neuroperformance com o Ângelo Piazza, ele que é Master Coach pela Federação Brasileira de Coaching, Febracis, às 19 horas. Então a gente se vê na live às 19. Tchau, tchau!